Nos últimos jogos que aconteceram nas principais competições do Brasil, é mais do que evidente que a nossa arbitragem ela tem deixado muito a desejar. São inúmeros erros que, na imensa maioria das vezes, prejudicam o clube mesmo com a utilização do VAR. E muitas vezes, após um erro, pensamentos tais como esse árbitro com certeza torce para outro time, esse árbitro é caseiro, surgem no nosso imaginário. E sem hipocrisia aqui, galera, sabemos que independente de os árbitros de futebol atuarem da maneira mais imparcial possível, lá no fundo, com certeza, eles não deixaram de ter o seu time do coração. E por razões mais que óbvias, os juízes eles tentam manter a sua devoção em segredo. Mas no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês o time do coração, bem como algumas polêmicas envolvendo alguns árbitros brasileiros. Agora, não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal, beleza? Agora, bora pro vídeo. Como nosso primeiro árbitro temos Paulo César de Oliveira. Hoje, com 48 anos, é um ex-árbitro de futebol que começou sua carreira em 96 e pertenceu ao quadro de árbitros da FIFA. No futebol brasileiro, ele atuou em 327 partidas nacionais. Já em maio de 2014, aos 40 anos, anunciou sua aposentadoria, ingressando logo em seguida como comentarista de arbitragem da Rede Globo. Paulo César de Oliveira, assim como seu irmão Luiz Flávio de Oliveira, são torcedores do Corinthians. Agora temos o ex-árbitro Arnaldo César Coelho, que é o juiz brasileiro com o maior número de atuações em Copas do Mundo. No total, foram 7. Foi o primeiro árbitro brasileiro e o primeiro árbitro não europeu a apitar uma final de Copa do Mundo da FIFA, quando atuou na final de 82 entre Itália e a Alemanha. Seu time do coração é o rubro-negro Flamengo. Wilson Luiz Seneme é um paulista que nasceu na cidade de São Carlos. Atualmente preside a comissão de arbitragem da CBF. Seu time do coração, o tricolor paulista São Paulo. Já o ex-árbitro Márcio Rezende de Freitas, que hoje conta com 61 anos de idade, foi, em 2005, o árbitro mais bem colocado no ranking da FIFA. Sua carreira ela é marcada em razão de várias polêmicas. Recentemente, o ex-árbitro afirmou que, se fosse possível, gostaria de corrigir erros cometidos pelo trio de arbitragem no jogo entre Santos e Botafogo de 95. Na ocasião, ele apitava a final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 95 e Márcio validou um gol impedido de Túlio Maravilha do Botafogo e anulou em seguida um gol legal de Camanducaia do Santos, determinando assim o empate da partida e o consequente título do Botafogo. Já um outro lance muito polêmico é entre o jogo de Internacional e Corinthians, que aconteceu pelo retorno do Campeonato Brasileiro de 2005. No jogo decisivo, aconteceu um pênalti claro, não marcado para o Inter, que poderia influenciar no resultado da partida contra o Timão. O goleiro Fábio Costas saiu do gol para dividir a bola com Tinga, do Inter, e, após se chocarem, o volante caiu no gramado, sendo injustamente expulso por simulação. Em entrevistas posteriores, Tinga afirma ter sofrido a penalidade. Algum tempo após, Fábio Costa afirmou que o pênalti deveria ter sido marcado. O seu time do coração, adivinhe, é o Cruzeiro. Já Éber Roberto Lopes, que hoje conta com 50 anos, nasceu em Londrina, no Paraná. Ele atua pela Federação Catarinense de Futebol e é mais um alvinegro. Ele é torcedor fanático do Corinthians. Em 2002, foi adicionado ao quadro de árbitros da FIFA, passando a atuar em jogos internacionais. Porém, em 2017, quando completou 45 anos de idade, perdeu o status de árbitro FIFA, conforme uma regra interna da própria Federação Internacional. Renato Marsiglia, hoje, com 71 anos, é um ex-árbitro de futebol que apitou as decisões da Copa do Brasil e da Supercopa Libertadores de 93. Atualmente, ele é comentarista de TV e torcedor assíduo do Grêmio. Agora temos Péricles Bassols, um ex-árbitro que atuou como árbitro FIFA de 2010 a 2016. Atualmente é gerente do VAR. Apesar de ser considerado por muitos como um dos árbitros mais fracos da nova geração, Péricles não dá ouvido às críticas, principalmente quando o assunto é torcer para o seu time do coração, o Vasco. José Roberto Wright é um ex-árbitro de futebol que ficou famoso após um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, quando expulsou 5 jogadores do Galo ainda no primeiro tempo, encerrando a partida algum tempo após por falta do número mínimo de jogadores, e, como consequência, eliminando o Atlético da competição. Foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol como o melhor árbitro da Copa do Mundo de Futebol de 1990. No mesmo ano ainda, foi considerado como o melhor árbitro do mundo. Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, Wright foi questionado para qual time torcia e não titubeou ao se declarar torcedor do Fluminense.
Já Kleber Wellington Abad, hoje com 56 anos, ele é um ex-árbitro de futebol brasileiro que ingressou no quadro de árbitros da CBF em 99. Um episódio bastante conhecido do árbitro, ele ocorreu em 2008, quando apitou um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo em questão era entre Coritiba e Ipatinga. Para boa parte dos torcedores do Coritiba, esse jogo entra como uma das grandes humilhações sofridas pelo clube em sua centenária história, e tal humilhação ocorreu justamente por conta de uma arbitragem desastrosa que acabou por favorecer o próprio Coritiba. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia definido, um desastrado Kleber Wellington Abad inventa um pênalti para a equipe do Coxa, infração da qual nem mesmo os torcedores do Coritiba conseguiam acreditar por não existir. Depois da marcação equivocada, Kleber fez com que o pênalti precisasse ser batido nada mais e nada menos do que 4 vezes, até ser finalmente convertido, para a surpresa de todos que assistiram à partida. Seu time do coração é o time do Rei Pelé, o Santos. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon é um dos mais respeitados árbitros da história do futebol brasileiro. Foi o representante do Brasil nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010, e hoje, longe dos gramados, não precisa esconder mais a sua preferência pelo seu time do coração, o Internacional. Sálvio Spínola Fagundes Filho, que hoje conta com 53 anos, é um ex-árbitro de futebol e atua como comentarista de arbitragem pelos canais do Grupo Globo. Sálvio, apesar de ser um grande árbitro, teve algumas atuações polêmicas ao longo da sua carreira, e uma das mais lembradas foi no clássico entre São Paulo e Corinthians, que terminou empatado em 0-0 pelo Campeonato Paulista de 2008. Na ocasião, ele alugou um gol legal do jogador são paulino Adriano nos minutos finais. O árbitro enxergou uma falta inexistente do atacante no zagueiro William do Corinthians. Em 2015, durante sua participação no programa Bate-Bola, admitiu o erro. O ex-árbitro sabe esconder muito bem o seu time, e até hoje não existe uma certeza se o seu time do coração é o Bahia ou o Flamengo. Oscar Roberto de Godoy apitou na década de 90, ganhando naquela época da imprensa paulista o apelido de Unha de Cavalo, em razão de seu rigor. Em fevereiro de 2011, o ex-árbitro viveu um drama ao ser baleado em uma tentativa de assalto. Na ocasião, 2 criminosos abordaram Godoy no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Na tentativa, ele foi atingido 3 vezes, sendo que um projétil acertou o seu pescoço, outro o seu pulmão e um outro ficou alojado próximo à região cervical. Em 19 de março de 95, ele envolveu-se numa grande polêmica em uma partida entre São Paulo e Corinthians, quando, depois de uma arbitragem confusa, foi acusado pelo jogador Júnior Baiano do São Paulo de estar apitando bêbado. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo quando acusou Oscar Roberto de Godoy de estar apitando bêbado. Godoy respondeu da seguinte forma, abre aspas, se ele falou que eu bebi, terá de provar. Por causa das denúncias, a Federação Paulista de Futebol solicitou um exame antidoping de Godoy, que chegou a processar Júlio Baiano pelas declarações, mas em uma entrevista declarou que teria resolvido o problema de outra maneira se estivesse armado. O resultado do exame, então, foi divulgado 10 dias após o jogo, pelo então presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Fará. O exame indicava que Godoy estava sóbrio durante o jogo. Com a inocência provada, Júnior Baiano acabou punido por atitude ofensiva ao árbitro. O ex-zagueiro, assim então, desfalcou o São Paulo em 4 partidas do Campeonato Paulista. E o time do coração do ex-árbitro é o time da Vila Belmiro, o Santos. Agora temos o mineiro Alício Pena Júnior. Atualmente é vice-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Alício Pena Júnior foi protagonista de um momento polêmico em 2013, quando os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro estavam iniciando um movimento Bom Senso Futebol Clube, que pedia mudanças na estrutura do futebol brasileiro. No jogo entre São Paulo e Flamengo, o então árbitro advertiu todos os jogadores em campo que iria puni-los com cartão amarelo caso cruzassem os braços ou retardassem o início da partida, como os atletas vinham fazendo. Muitos consideraram esse tipo de atitude como uma ameaça e os jogadores dos 2 times resolveram então fazer diferente. Deram início ao jogo e ficaram tocando a bola sem nenhuma intenção de construir jogadas, só para fazer o tempo passar. Depois de 1 minuto, os capitães Rogério Ceni e Léo Moura autorizaram o início do jogo para valer. O ex-árbitro é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Evandro Rogério Roman, em outubro de 2005, denunciou 5 colegas e um aposentado, apontados como membros de um esquema de corrupção que há vários anos estaria manipulando os resultados do futebol. Acusou ainda o clube do Curitiba de ter participado do esquema, comprando a atuação de bandeirinhas nas semifinais do Campeonato Paranaense de 2003. Em junho de 2009, ele foi afastado pela Comissão Nacional de
arbitragem devido à sua atuação no jogo entre São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O motivo teria sido o excesso de faltas de diversos jogadores do time paulista em um único jogador do Cruzeiro. Em setembro de 2009, foi novamente afastado do Campeonato Brasileiro com uma decisão tomada pelo presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Sérgio Correia. O motivo havia sido a não marcação de pelo menos 3 penalidades para o Cruzeiro no jogo contra o Palmeiras no Mineirão, com o jogo terminando em 2-1 para o time paulista. Árbitro paranaense é torcedor do Atlético Paranaense. Já um outro árbitro muito famoso é Sandro Meirahit, que é conhecido como o árbitro que processou Neymar, após supostos comentários do jogador via redes sociais sobre sua arbitragem. Após uma derrota do Santos para o Vitória em 2010, Neymar se revoltou com um pênalti marcado por Edu Dracena e escreveu em seu Twitter pessoal: "Juiz ladrão, vai sair de Camburão", fecha aspas. A mensagem foi apagada rapidamente, mas Sandro Meirahit viu e processou o atacante, que foi condenado pela justiça a pagar 15 mil ao ofendido. Em escala internacional, foi protagonista de um erro grave na Copa América de 2015, durante Chile e Uruguai, pelas quartas de final. O chileno Jara deixou de lado o fair play e provocou o uruguaio Cavani com uma mão boba. Irritado, o atacante revidou, recebeu o amarelo e, pelo segundo cartão, foi expulso. O Uruguai então foi eliminado e o árbitro virou o vilão da Celeste. Hit é torcedor declarado do Cruzeiro. E mesmo sem o título do Mundial, Rodrigo Braghetto, árbitro aposentado, deve estar feliz com o desempenho do seu clube, já que é torcedor declarado do Palmeiras. O ex-árbitro Rodrigo Braghetto, após deixar a carreira da arbitragem em 2013, se especializou em gestão de futebol e ingressou no meio, algo quase impensável, tamanho são as polêmicas envolvendo a relação entre a arbitragem e os times de futebol. Rodrigo Braghetto foi árbitro da Federação Paulista de Futebol, porém, a carreira foi interrompida após um escândalo que o afastou de uma final do Campeonato Paulista. Abre aspas, uma data que eu não tenho como esquecer, 17 de maio de 2013. Eu ia apitar a final no dia 19 de maio e aí tudo aconteceu. Por ter como cliente da minha empresa o Corinthians, resolveram me tirar do jogo, fecha aspas. Ele relembra em entrevista. Por ser proprietário de uma empresa que apita torneios internos em clubes, tendo clientes como Corinthians, São Paulo, Santos, entre outros, foi suspenso de apitar a final paulista entre Santos e Corinthians, devido à sua relação com o time do Parque São Jorge. A suspensão da decisão do estadual de 2013 motivou o fim da carreira do árbitro, que viu o caminho aberto para se dedicar de uma vez ao futebol, mas atuando agora na área de gestão. A traumática aposentadoria quase levou o Rodrigues Braghetto a pensar em acabar com a própria vida. Depressivo, o ex-árbitro demorou um pouco para assimilar a saída dos gramados. Já o árbitro da final do Campeonato Paulista de 2015, Guilherme Sereta de Lima, hoje com 38 anos, é torcedor declarado do Santos. É lembrado por ter apitado o jogo entre São Paulo e Corinthians, onde o goleiro Rogério Ceni fez o seu 100º gol na carreira. Foi considerado o terceiro melhor árbitro de 2011 e eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista em 2015. Já Marcelo de Lima Henrique, um dos principais árbitros do quadro do Rio de Janeiro, o árbitro ele é torcedor declarado do Flamengo. E como nosso último árbitro temos Anderson Daronco, hoje com 41 anos, é um dos principais árbitros do país, mas mesmo assim coleciona algumas polêmicas. Em agosto de 2019, Daronco paralisou um jogo entre o Vasco da Gama e São Paulo, em virtude de gritos homofóbicos proferidos pela torcida vascaína. A postura ela foi elogiada pela Confederação Brasileira de Futebol. Foi a primeira vez que uma partida de futebol foi interrompida no Brasil devido a cânticos homofóbicos. Já recentemente, se envolveu em uma polêmica com o atacante Hulk, do Atlético Mineiro, que concedeu uma entrevista após o empate em 0-0 contra o São Paulo, no qual o árbitro Anderson Daronco foi citado. Hulk declarou que Daronco pediu para que ele tomasse cuidado com o que iria dizer fora dos gramados, pois aquele não seria o último jogo em que iria apitar. O árbitro é torcedor declarado do Grêmio. Galera, então por hoje é isso. E o de sempre, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Tamo junto, fica com Deus, forte abraço, fui!